Nessa nova semana, vamos estudar juntos um tema que envolve as principais doutrinas bíblicas num só assunto. Eu espero você para aprendermos juntos mais da Palavra de Deus aqui no Apocalipse, Revelações de Esperança. É rapidinho e a gente volta já. Começamos mais um programa Escola Bíblica e estamos estudando juntos a Palavra de Deus, especificamente o livro do Apocalipse. Muito tempo atrás, João, o autor desse livro, disse as seguintes palavras em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Que feliz é aquele que pratica, que ouve, que lê as profecias do livro do Apocalipse, porque o tempo está próximo. Jesus está voltando muito em breve. E se você quer ser feliz, entre em contato com a Bíblia, com as profecias. É isso que a Palavra de Deus diz, é isso que João começou a dizer, iniciando o livro do Apocalipse. Se você quer ser feliz, não vai ser o dinheiro que vai fazer você feliz. Não vão ser os prazeres momentâneos, as baladas da vida, os recursos, necessariamente as viagens. Tem muita coisa importante, sim. Mas a felicidade vem da Palavra de Deus, da Bíblia. E durante essa semana a gente vai estudar um tema muito especial. E eu quero convidar você para não perder esse tema, que é um tema que reúne as principais doutrinas bíblicas, as fundamentais doutrinas, que tem uma forte relação com a nossa vida, ou tem que ter pelo menos uma forte relação, baseadas num único tema. E o tema que a gente vai estudar essa semana é sobre o santuário. Será uma rápida pincelada, ele é bem extensivo, é um tema muito importante, que requer estudos e mais estudos. Mas o objetivo principal dessa semana, desses 4 encontros nossos estudando sobre esse tema, é para dizer que ele é relevante ainda nos dias de hoje, tá? E se você quiser estudar esse e outros temas aqui com a gente, eu convido você a entrar em contato com a gente e pedir o seu guia de estudos Apocalipse e Revelações de Esperança. É um material que foi preparado para você, elaborado aqui pela Novo Tempo, pelo programa Escola Bíblica. Ele é gratuito, vários temas são abordados aqui do livro do Apocalipse e um deles é o tema de hoje. Nós estamos no 13º capítulo desse guia de estudos, desse livro, desse manual. Quais são as maneiras de você entrar em contato e pedir? Pode ser através do WhatsApp, pelo 12 98100 1615, e aí qualquer hora do dia, qualquer momento, você pode entrar em contato com a gente e enviar um pedido. Olha, quero receber o guia de estudos, mas faz isso agora, aproveita que você está assistindo, manda um WhatsApp para a gente, quero receber na minha casa o guia de estudos Apocalipse e Revelações de Esperança. Se você estiver assistindo a reprise no horário comercial, 12h30, começou agora aí a reprise, você pode ligar que tem um grupo de jovens, de moças que estão aguardando a sua ligação, vão anotar os seus dados aí para saber onde enviar. Vão enviar para a sua casa e é gratuito, sem custo nenhum. Olha, cada dia milhares de pessoas entram em contato com a Novo Tempo pedindo novos materiais. E se você sabe disso e está sabendo agora, não deixe de ser mais uma dessas pessoas a ter a Palavra de Deus de uma forma gratuita na sua casa também, tá? Abraços, vamos mandar alguns abraços aqui, algumas pessoas que estão entrando em contato com a gente semanalmente, e eu quero aproveitar, mandar um abraço muito especial para o Ednei, começar para o Ednei, ele é de São Caetano do Sul, São Paulo. Um abraço, Ednei, obrigado aí para o pessoal da Grande São Paulo, o Marcos José de São Paulo, o Rogério Davi do Rio Grande do Norte, o Lino Santana de Monte Santo, na Bahia, Isley Cantuária de Itajubá, de Minas, em Minas Gerais, né? A Vera Regina de São Bernardo do Campo e a Dirce Januário de São Carlos também. Muita gente acompanhando. Lembrando que tem os amigos da Angola também, que sempre acompanham a gente pelas redes sociais. Pessoal de Cabo Verde e muitos brasileiros e mesmo estrangeiros que estão fora aqui do Brasil, que acompanham a gente através do YouTube,
através das parabólicas, através da live que nós fazemos no nosso Facebook também, ou ainda pelas várias formas das redes sociais, inclusive pelos aplicativos da Novo Tempo. Vamos estudar juntos o santuário e a gente vai orar, abrindo o nosso coração para abrirmos a palavra de Deus também. Obrigado, bom Deus, por esse tema tão importante dessa semana. Nos ajude a entendermos realmente a relevância dele para nós, para a nossa vida, para os nossos conflitos. E mostre que o Senhor está conduzindo tudo isso, estando ao nosso lado sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a você que tem participado com a gente. O tema dessa semana, então, é o santuário. E eu quero começar já com algo muito importante, uma informação e uma ilustração para a gente entender um pouquinho qual o significado do santuário na Bíblia. Será que é o santuário um templo hoje? É isso que está falando? É isso que a Bíblia está falando? Não, nós estamos falando do santuário, do tabernáculo, que foi um pedido do qual Deus fez para que o povo dele, o povo de Israel, o povo judeu do Antigo Testamento, construíssem no deserto, enquanto eles estavam peregrinando no deserto. E a gente começa com uma ilustração. Na tela aqui você vê a ilustração de uma maquete. Olha que interessante. Essa maquete, ela demorou 36 anos para ser finalizada. Ela está no Museu da Civilização Romana e eu vou mostrar uma outra cena dela também. Você vê partes aí dessa maquete. Essa maquete, na verdade, ela já tem mais de 50 anos. Ela tem mais de 50 anos. No entanto, ela demorou até ser concluída 36 anos. E por que eu estou falando de uma maquete tão genuína assim, tão bem feita? Porque quando a gente fala do santuário na terra, nós estamos dizendo exatamente sobre um exemplo de, se é que a gente pode dizer, uma maquete também. Olha o que a Bíblia diz quando ela faz referência no livro de Hebreus acerca do que é o santuário na terra. Hebreus 8, verso 5 diz assim: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Então, dois termos aí, exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, ou o santuário, são similares os nomes, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo, ou a maquete, que no monte se te mostrou. Nós vimos uma maquete ali muito bem feita, mas Deus deu um recado certa vez para a humanidade, para o seu povo representando aqueles que o seguiam na época. Façam um tabernáculo, façam um santuário, uma maquete daquilo que já existe, não na terra, mas no céu. Por que estudar o tabernáculo? Por que estudar o santuário? Existem muitas perguntas. Eu estava, dias atrás, olhando na internet algumas informações sobre o santuário, nas redes sociais, lendo alguns livros, e eu me deparei com um pastor, com um líder religioso, é óbvio que não vou mencionar o nome dele, mas foi perguntado para ele qual a importância de estudar nos dias de hoje o santuário. E ele disse assim, nenhuma, porque o santuário somos nós. E eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia menciona alguns santuários, e isso é importante como um ensino para mim e para você também. De fato, nós somos santuários de Deus. A Bíblia diz assim que nós somos templo do Espírito Santo e o Espírito de Deus habita em nós. Nós somos santuário. A igreja é a morada de Deus, é a casa de Deus. É um segundo santuário que nós podemos entender, a morada de Deus. Mas existe um terceiro, que é o santuário terrestre, que é uma maquete, uma cópia do santuário celestial. E por que é importante, então, nós estudarmos acerca do santuário? Duas informações e duas respostas básicas para nós entendermos aqui e nos aprofundarmos nos próximos programas. Primeiro, essa é uma figura para o tempo presente. Hebreus capítulo 9, verso 9. A Bíblia, a palavra de Deus diz para mim e para você o seguinte, que o santuário, ele não é apenas uma representação a ser vivida e aprendida
pelo povo judeu do Antigo Testamento, a mensagem do santuário é para hoje, é para agora, é para esse momento. E por isso que nós vamos ao livro do Apocalipse e ele fala tanto sobre o santuário celestial. É importante nós estudarmos. O segundo ponto, as doutrinas e profecias bíblicas se concentram no santuário. Se tem um tema, eu já comecei falando sobre isso, se tem um tema que concentra grande parte das doutrinas bíblicas é o santuário. Eu quero mencionar para você, já para a gente começar acerca desse tema. Sobre a lei de Deus, porque dentro do santuário estavam os mandamentos de Deus, o sacrifício de Jesus, a intercessão de Jesus, o cordeirinho morto, o período de expiação, a gente vai estudar um pouco sobre isso ainda. Várias doutrinas básicas e fundamentais se convergem no santuário. Nós vamos então para a pergunta de número 1. Se você está com o seu guia de estudos, é o capítulo 13. Se você não está, não se esqueça de entrar em contato com a gente. A pergunta 1 é: o que João escreveu sobre a visão que teve do céu? A primeira pergunta referente ao tema de hoje. A resposta está em Apocalipse capítulo 11, verso 19, diz assim: então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Acabei de mencionar sobre isso, né? Dentro do santuário, a arca da aliança. Houve relâmpagos, trovões, vozes, um terremoto e um grande temporal de granizo. Sabe quando é que nós nos deparamos com esse verso aqui? Não sei se você vai se lembrar, mas quando foi falado sobre as 7 trombetas. No finalzinho, na última trombeta, fala que ao final das 7 trombetas, o céu seria aberto, o santuário de Deus. Assista no YouTube, tá? Nós temos lá o material, todos os temas anteriores, inclusive as 7 trombetas também, para você entender ainda mais a fundo esse tema dessa semana. E mencionando sobre isso, diz assim que o santuário de Deus seria aberto, o santuário no céu. O santuário no céu, ele tem um significado muito importante para nós hoje. Mas nós temos que entender um pouquinho como foi o santuário na terra. Após o intervalo, eu quero desenvolver um pouco mais esse tema. Já aprendemos algumas coisinhas aqui. Chegou logo no início dessa semana já uma pergunta para ser respondida aqui sobre o santuário. Eu quero responder após o intervalo e lembrando que você pode entrar em contato com a gente também, deixar aqui a sua dúvida, tirar a sua dúvida, fazer a sua pergunta e nós vamos fazer o possível para responder para você também. Após o intervalo, a gente vai entender então qual foi a relevância dessa visão que João teve do santuário aberto no céu. A gente volta já. De volta com a Escola Bíblica, mais uma semana juntos aqui, estamos estudando sobre o santuário nessa semana, apenas uma pálida lição para nós, esse tema tão explorado. Nós temos também o programa Bíblia Fácil, que está fazendo uma temporada específica sobre esse tema, se aprofundando cada vez mais. E aqui no Escola Bíblica nós estamos estudando no capítulo 13 esse tema. Cada semana uma temática diferente, falando sobre o santuário. Lembrando a você que a nossa revista está à sua disposição, tá? O nosso guia de estudos. Semana que vem, deixa eu abrir aqui, vamos ver se a produção até me ajuda. Semana que vem nós temos um outro tema. Estamos estudando sobre o santuário e semana que vem a gente vai estudar sobre a igreja de Deus. Olha só, que tema forte, hein? Deus tem uma igreja? Será que Deus tem uma igreja? Será que todos os caminhos levam a Deus? Ou será que Deus tem um nome, um título de uma igreja? O importante é a gente estar com Deus. Vamos entender isso. Nós vamos, e estamos aguardando você pedir o guia de estudos pelo WhatsApp agora, tá bom? Quem sabe chegue a tempo ainda para você estudar esse tema e outros mais também. 98100-1615, entre em contato. Eu mencionei que o tema do bloco anterior, o texto que nós lemos, que é Apocalipse 11, verso 19, eu ia mencionar um pouquinho mais acerca dele aqui. Foi aberto o santuário de Deus nos céus e ali foi vista a arca da aliança. Por que é importante esse verso? Quando nós vamos relembrando um assunto muito importante aqui, que são as 7 trombetas, ao final da 7ª trombeta, há um clamor para toda a humanidade, para todo mundo, dizendo que Jesus vai voltar.
E alguns temas anteriores, algumas semanas antes, nós estudamos sobre o selo de Deus. Qual a relação do selo de Deus com a Arca da Aliança, que nós lemos agora no livro do Apocalipse? Um povo será selado, e o selo de Deus será colocado naqueles que aceitarem o selo de Deus. Hoje o selo de Deus é o Espírito Santo. Mas um pouco antes de Jesus voltar, quando o inimigo de Deus quiser colocar na mente humana uma inverdade de que a lei de Deus foi mudada, as pessoas que aceitarem a mensagem bíblica serão seladas com a lei de Deus, com uma das leis dos 10 mandamentos, que diz que Deus é criador, e a lei e o selo é o sábado. Por que é importante estudarmos então o santuário? Porque diz no livro do Apocalipse que dentro do santuário existia a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança existia a tábua dos 10 mandamentos. E na tábua dos 10 mandamentos, entre 10 mandamentos, um que tem sido esquecido, o sábado. Quando nós vamos no Apocalipse, nós temos um contato com o santuário, com esse tema, nós entendemos que ainda nos dias de hoje, a lei de Deus, ela continua em vigor. Ela continua sendo válida. E Deus vai selar nos últimos dias aqueles que aceitarem viver os ensinos de Deus e não ensinos de homens. Nós vamos a uma pergunta que chegou para a gente aqui, uma pergunta de um telespectador. É o Diego Alisson que entrou em contato com a gente aqui. E a pergunta dele é a seguinte: qual a relação da purificação do santuário na terra? A gente não estudou essa parte ainda do santuário, né? Mas num determinado momento, o santuário terrestre ele era purificado, limpo, higienizado, né? É um termo mais compreensível. Qual a relação disso com a purificação do santuário lá no céu? Eu vou tentar rapidamente nos ajudar acerca desse tema aí. Depois, a cada ano, no final de cada ano, durante o período de um ano, imagine só, todos os dias um cordeirinho era sacrificado em função de representar o pecado do povo. O sacerdote entrava dentro do santuário. Entre os cerimoniais que ele realizava lá, um deles era aspergir, jogar dentro do santuário parte do sangue do animal. Agora imagine no final de um ano como ficava o interior do santuário. Esse sangue lá, é claro que representava, era uma maquete do sangue de Jesus derramado. Mas no final de cada ano, o santuário era o quê? Purificado. Mas mesmo essa limpeza, essa purificação que era feita literalmente, ela tinha um símbolo, uma referência com o livro do Apocalipse. E essa é a pergunta do Diego Alisson. Qual é a relação dessa purificação com a purificação do céu? Já que o santuário na terra é uma cópia do céu. O céu é perfeito. O céu não precisa ser purificado de nada. Mas quando a gente vai até o livro de Daniel, que fala muito sobre o santuário, aliás, existem basicamente 4 livros, né? Levíticos, Êxodo, Daniel e Apocalipse, e Hebreus também, né? Que mencionam muito sobre o santuário, que falam acerca do santuário. E uma vez ao ano era o dia chamado dia da expiação, que era o dia da purificação. Esse assunto é denso, vale a pena a gente tirar um tema só sobre isso. Mas, quando a gente vai no livro do Apocalipse, nós entendemos que hoje ainda, cada pessoa que erra, que peca, ela tem, ao entregar o coração para Jesus, os seus pecados perdoados. Jesus, ele troca o nosso pecado pela salvação. Mas no céu são registrados os nomes e os pecados cometidos. Para que, quando Jesus voltar, durante o milênio que nós já estudamos, nós saibamos por que algumas pessoas foram para o céu ou não. Ao longo da semana a gente vai estudar melhor sobre isso, mas eu quero mencionar só uma coisinha para você, para encerrarmos. Esse período em que o santuário será purificado no céu, em que será investigado,
por que algumas pessoas foram e não foram é chamado de juízo investigativo, em Daniel 7. E em Daniel 8, verso 14, diz assim: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário do céu será o quê? Purificado. A gente vai estudar uma semana só sobre isso. Mas respondendo à pergunta do Diego, a purificação na terra era literal. Tinha que tirar o sangue. A purificação no céu é a limpeza e o reconhecimento dos nomes dos pecados mencionados e escritos em um livro no céu, o meu pecado e o seu pecado também. A gente vai se aprofundar mais sobre isso, ok? Vale a pena nas próximas semanas aí. Mas nós vamos agora ao nosso guia de estudos, estudando sobre o santuário. Falando ainda, a gente começa essa semana falando sobre o santuário aqui na terra. Não vamos falar ainda sobre os cerimoniais, os significados, mas a construção do santuário. E a pergunta 2 é sobre isso. Qual foi a ordem dada por Deus ao povo de Israel quanto à construção do santuário terrestre? Então Deus, ele deu uma orientação para o povo, dizendo o seguinte: olha, construa um santuário. E a norma dele era que fosse uma cópia do céu, uma cópia do santuário que existe no céu. E a resposta está no livro de Apocalipse. A pergunta, qual foi a ordem de Deus? E a resposta, Apocalipse 11, verso 19, diz assim: e farão um santuário para mim, Deus dizendo, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então Deus pede que o povo construa um santuário de acordo com o tamanho, com os elementos, com os símbolos que representam as principais doutrinas bíblicas contidas de Gênesis a Apocalipse. Você acredita que é relevante ainda nos dias de hoje o santuário, o tabernáculo para a sua vida também? Você acredita que Jesus, ele hoje não está mais na cruz como um cordeirinho, mas Jesus está hoje no céu como mais um daqueles que participavam da cerimônia do tabernáculo, do santuário na terra, que era o sacerdote? Jesus hoje não é mais o cordeirinho morto, mas é aquele que está intercedendo por nós como nosso grande, único e perfeito intercessor. Eu quero deixar para você o desafio de hoje. Mas antes do desafio, surge mais uma pergunta. Santuário terrestre de Moisés. E a pergunta do guia de estudos é: por que meios o santuário terrestre foi construído? Qual a maneira? Como que foi conseguido os recursos principais para que o santuário realmente fosse estabelecido na terra? Olha a ordem que Deus deu. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra da construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Todas as manhãs, o povo de coração aberto dizia: Senhor, uma parte do que eu tenho, o melhor do que eu tenho, os recursos que eu tenho eu entrego a Ti, para que o Senhor construa um meio, um símbolo que para nós representa a Tua presença. Num determinado momento da história, Deus não pôde falar mais com a humanidade, porque Adão e Eva caíram, e nós, se nós entramos em contato com Deus hoje, nós poderemos morrer pela glória dEle e por nossos pecados. Mas na misericórdia de Deus, Ele escolheu dizer para o seu povo: eu habitarei no meio de vocês. Eu estabelecerei um santuário que vai representar nele o meu plano da redenção, o meu plano de salvação. Assistam o que acontece no santuário e vocês vão entender de Gênesis a Apocalipse o que eu planejei para vocês desde a fundação do mundo. Que eu morri como cordeirinho, mesmo antes desse mundo ser criado. Vamos estudar juntos o santuário? A partir de amanhã a gente vai ver mais simbolismos, algumas normas, alguns utensílios do santuário e o que eles têm a ver conosco hoje, com o Apocalipse e com a nossa salvação também. Deixo para você o desafio de hoje. O desafio é esse: aceite o evangelho apresentado no santuário
e contribua para a sua expansão. Eu não estou aqui pedindo dinheiro para ninguém, para mim, para a igreja nenhuma, mas eu estou dizendo o seguinte: aceite que o santuário tem uma mensagem muito importante para nós, uma mensagem de salvação. E assim como o povo de Israel entendeu que o melhor eles tinham que dar para Deus, dedique a sua energia, dedique o seu tempo, dedique, se necessário, os seus recursos para levar a mensagem de Deus para as pessoas também. Que você seja um santuário vivo hoje e que a mensagem do santuário celestial esteja gravada e guardada na sua vida. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por esse tema de hoje. Nos ajude a entendermos que esse tema não foi um tema do passado, mas é presente. E é um presente que o Senhor nos dá hoje de salvação. Entregamos a nossa vida hoje e sempre em Tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém.